boa noite. Eu sou Stanato e hoje é live de Desmarketing Literário com a Jaque Machado. Eu terminei agora, agora terminei de preparar aqui a câmera, preparar aqui a luz, né? Agora eu tô pronto para começar, então boa noite. Eu vou falar hoje com a Jaque, ela já tá aqui, já tem que convidá-la. E como estão vocês? Como foi a semana de vocês? Como vão as escritas de vocês? Eu tenho aqui meu café com a caneca mais linda da face da terra, que é minha filha. Eu tenho que beber antes que esfrie esse café, porque eu odeio café frio. Vou convidar aqui a Jaque Machado para ela entrar e a gente falar sobre desmarketing, como se comunicar com seus seguidores e seus leitores, basicamente para converter, né, seguidores para leitores, essencialmente. Olá, Opa! Jaque. Agora sim. Vamos ver se vai funcionar, porque aqui é sempre na gambiarra. E aí, Bernardo, como é que vamos? Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Me apresento? Tudo bom, Jaque? Tudo caótico por aqui com você, certinho? Tudo bem, tudo tranquilo. É um prazer estar aqui para conversar contigo, com o pessoal aqui do Mochileiros. Meu nome é Jaque Machado, eu sou escritora, advogada e sou mentora de comunicação afetiva e ensino a galera a vender uns livrinhos por aí. Um assunto que é mais do que necessário, que é, sinceramente, o calcanhar de Aquiles, porque a parte de escrever o livro, né, é a parte que as pessoas vão fazer, né? As pessoas vão fazer bem ou mal, no bom, mas vão escrever, né? E hoje em dia as pessoas têm recursos para publicar, seja na versão digital, né, no Kindle, seja através de uma autopublicação, né? Mas aí é o ponto que é o ponto realmente cego, que ensina-se muito pouco, é a parte de ter leitores, né? Não, infelizmente não é fácil assim, né? Lancei meu livro, agora vai chover leitor na minha horta. Não é assim. E a maioria aprende isso da maneira dolorosa, né? E é por isso que estamos aqui. Que eu acho que é muito injusto, né? Que as pessoas tenham assim tantos sustos, são muitas surpresas. Mercado editorial, gente, por falta de comunicação, que funciona de verdade. Então, eu e muita gente acaba desistindo no processo, né, por causa das surpresas dolorosas do caminho. Mas, quando a gente conversa, quando a gente esclarece, né, tudo fica mais nítido. E aí acho que mais pessoas podem se destacar, se diferenciar, se preparar melhor. Então, essa que é a importância do seu trabalho, por exemplo, né, de estar aqui desmistificando a comunicação. Perfeito, Bernardo, é isso mesmo. A gente publica um livro cheio de esperança, achando que no outro dia vai vender 1 milhão de cópias e é isso, a editora vai fazer tudo sozinho, ou a gente publica lá na Amazon vai divulgar? Como é que funciona isso, né? A Amazon não divulga, é a gente que tem que fazer o trabalho e o corre todo, né? Mas até dentro da editora, o autor ele precisa ter um posicionamento, né? Ele precisa criar uma ponte, ele precisa criar um relacionamento. E qual é a melhor maneira de fazer isso, né? Eu fiz um super mapa mental aqui, do meu jeito caótico. Vamos dar o start, então, do podcast? Pode ser? Que aí eu dou o start, que eu sempre falo aquele bom dia, tá na madrugada pro podcast, né? Enquanto a galera tá aqui na live se endireitando. E aí você fala tudo que tem para falar. Você pode... Porque é isso que acho que... Hoje, sinceramente, acho que é uma live que quem tá perdendo essa live tá de bobeira na bananeira. Acho que vai ser uma das lives mais enriquecedoras, porque assim, muita gente quer falar de escrita, né? E eu percebo que quando eu falo de mercado editorial tem menos visibilidade, né? Tem menos procura. Não, mas aí a gente mente agora, que depois a gente vai falar de escrita. Eu, inclusive, vou falar de jornada, que é uma jornada diferente, não é a jornada do herói, mas é uma jornada diferente, uma jornada de compra. Então, vamos aqui, eu vou fazer aquele start do podcast.
e aí a gente dá o reboot, se apresenta e a gente conversa, tá bom? E aí a gente deixar o conteúdo alinhado. Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de escrita criativa e mercado editorial. Hoje vamos começar com a Jaque Machado sobre desmarketing literário, para a gente aprender a se comunicar melhor e para a gente ganhar mais leitores, porque quem publica livro, né, tem esse interesse de alcançar leitores. Todo mundo sonha em ser best-seller, então vamos aqui falar como botar na prática, sendo mais prático, menos teoria, mais mão na massa, para a gente, de fato, alcançar mais leitores. Então, Jaque, obrigado pela sua presença. Boas-vindas, por favor, se presente. Claro! Eu sou Jaque Machado, eu sou escritora, sou advogada, sou mentora de comunicação afetiva e também ajuda uma galerinha aí a vender seus livrinhos pelo mundo de meu Deus, pela internet, onde quer que o livro vá ou possa ir. Essa, sinceramente, vai ser a live que eu acho que vai ser mais enriquecedora, porque é o ponto mais cego do mercado literário, do mercado editorial. Que, bem ou mal, a gente, com ou sem instrução, sabe? As pessoas que param para estudar, para se informar, para se profissionalizar, elas vão, de uma forma ou de outra, escrever esses livros. Elas vão, de uma forma ou de outra, vender esses livros, quer dizer, publicar o livro, vão, de uma forma ou de outra, publicar o livro. A parte de vender é a parte que não tem de uma forma ou de outra. É a parte que a pessoa encalha, que a pessoa trava. Inclusive, eu lembro, assim, ter uma noção, na Bienal do livro 2019, eu até lembro que eu estava falando com uma amiga minha, escritora, de outra editora, e ela falou, nossa, tá vendendo muito mal. Tipo, tá vendendo... Eu vendi 2 livros. Aí eu falei, pô, vendi, tipo, 15. Isso era antes do almoço, sabe? E ela, tipo, abriu o olho assim, tipo, oi, né? Então foi um momento de que não está vendendo mal, né? Tem aí fatores que a gente pode analisar. No caso de evento literário, podemos falar de muitas coisas. Uma delas é a própria stand, né? Que é muito importante. Ela estava na stand que estava bem ruim, mas é outro assunto, outro momento. Sabe o que é, Bernardo? Vou te atrapalhar agora. Sabe o que é? A galera acha que vender dói. Tem muita gente que acha que não sabe vender. Chega lá na hora de pegar o livrinho, oferecer, não sabe conversar, não sabe, porque não tem esse traquejo, assim, né, de entender uma única coisa, uma coisinha que vai fazer todo sentido, que é o quê? Quando você escreve um livro, tá colocando uma baita ideia sua no mundo. Às vezes você levou anos para escrever aquilo, né? E o que a pessoa não consegue entender? Que ela não tá merecendo aquela grana. Que ela não está conseguindo, que ela não merece ser lida às vezes, que ela não merece... Então, é uma coisa que está dentro da cabeça da pessoa, ela não consegue chegar no leitor e conversar com o leitor, e é só isso que tem que fazer, é só essa ponte que tem que fazer, e entender que você vai receber, vai vender seu livro, e é isso que você merece, cara, é isso que você merece, como autor, né? Merece ser lido, merece viver do seu trabalho enquanto leitor, enquanto escritor, né? Então, tem muita gente que me procura só para isso. Já que eu não consigo vender, eu não sei vender. Como é que eu faço isso? E é só isso que tem que dizer. E o brasileiro é uma raça que a gente não gosta de vendedor, mas a gente gosta de comprar. Né? A gente é muito consumista, mas a figura do vendedor é controversa, né? E eu digo assim, por mim, que em evento literário eu vendo bem, na internet, sendo brutalmente honesto, eu não vendo tão bem assim. É algo que eu tô... E assim, é uma coisa que a gente faz ao longo dos anos, né? Tipo, depois de alguns anos já publicado, que eu começo a ver onde que eu acerto, onde que eu erro, onde tem que melhorar. E eu vendo bem, tipo, até na Bienal, eu tava vendendo bem na Bienal, eu esgotei meus 2 livros na Bienal ao longo do evento, porque já tinha tido prática. Já tinha estado em outros eventos literários. O pitch de venda, o pitch de elevador, né, a minha abordagem já tinha praticado, já tinha calejado, né, eu não subi no ringue despreparado. Uma coisa que a pessoa tem que compreender. Tipo, antes de você desafiar o campeão do cinturão, você tem que passar por outras etapas, né, nessa jornada, né, como você fala bastante de jornada. E
E aí, isso que a gente tem que ver. A gente tem que ser assim, honesto com nós mesmos. Cara, o que eu preciso melhorar? Sabe? O que eu preciso aprender? Né? Se algo não está indo bem, o que eu posso fazer para se tornar bem? Né? Então, foi assim que é com tudo na vida. Né? Foi essa a minha jornada presencial em eventos literários, né? E agora essa jornada também nessa internet, como você fala, nessa E tu internet teve meu Deus. dificuldade de vender no início? Como é que foi? Cara, não digo que foi dificuldade, mas sinceramente é aquela hora de, tipo, e agora? Sabe? Tipo, tem coisas da vida, né, que a gente não se prepara. Quando a gente se dá conta que a gente, tipo, que a gente meio que desperta, tipo, meu Deus do céu, e agora eu faço? Né? Então, lá estava eu com meu livro no evento, foi na Feira Medieval Carioca, se não me falha a memória, foi o primeiro evento que eu fui. Tinha barraquinha, tinha meus livros, eu estava lá, e eu fiquei, e agora o que eu faço? Né? Então é que nem um patinho mergulhando na água, né? E não, nada, né? E aí tá bom. Ok. Aí o que eu penso? Que eu não. A minha linha de raciocínio para vender presencialmente não tem que vendê-lo, tem que apresentar o livro. Porque uma boa apresentação, mas a pessoa não compre na hora, ela vai lembrar de você de maneira positiva. Então, já aconteceu já de vir gente, oi, te conheci naquele evento, não comprei, quero comprar agora. Já teve gente que comprou na internet posteriormente, né? Então, o que importa é isso, é causar uma boa impressão e a pessoa, se ela se interessar, ela compra, né? E fazer esse momento. E aí começou, né? Tipo, como você conversa com a pessoa para gerar interesse nela de comprar o livro. Não é só você explicar, oi, meu livro tem 300 páginas, né? Custa X reais e ele é muito legal, né? A diferença entre você explicar e você apresentar. Né? E que nós, escritores, precisamos saber. Né? Tirando sinopse, o que é uma sinopse? Né? A sinopse é uma apresentação do livro, né? Não é Sim. só uma explicação do livro. Né? Isso é um ponto também muito que também é importante de aprender. E aí eu comecei a apresentar, falava do livro, dava aquela apresentada, e fui tipo, calejando, né? Porque eu comecei a perceber, não, falei muito, demorou muito para falar, a pessoa já não teve saco de me ouvir. Então, como que eu posso apresentar de maneira mais sucinta Vai para a meio na pessoa? intuição, assim, tu vai falando com a pessoa, ele já vai sacando como é que é a reação dela. Não me disse inteligência emocional. Tu vai conversando Sim, com a pessoa. e aí eu comecei a perceber o seguinte, que eu ficava sem ter o que falar, e aí, que eu faço o que eu falo agora? Né? E aí comecei. E aí, uma coisa que eu fiz, que eu parei de fazer, é que eu falava tudo que eu tinha, né? Dava todas as minhas cartas. E no final eu dei o preço. Mas por quê? Porque eu queria falar e não tinha o que falar, falava o preço. Uma coisa que eu cortei, eu não falo preço de forma alguma, né? Não falo. Só quando a Não, pessoa não. pergunta. Exato, exato, exato. Então, o preço eu não falo, mas eu falava, né? Não, aí E aí, tá, outro detalhe, preço não é valor. Então você vê, exato, exato. preço não é valor, valor é aquilo que você vai entregar, é a experiência para a pessoa, a experiência do contato com o autor ali na hora, e isso conta muito. Não? Se você for conversar com os leitores e perguntar para eles o que interessa a eles na hora de comprar livro em evento, a maioria vai dizer, eu gostei do livro, mas o autor é muito legal. Ele é super gente fina, nossa, ele veio, conversou, explicou o livro. E é isso que faz a pessoa criar, conexão, né? A pessoa vai criar uma conexão, vai se identificar ali com você, vai se identificar com a sua obra e vai comprar o livro. Uma tática suja que eu usei na Bienal para vender livro, né? E na Bienal eu estava já, né, calejado já. A pessoa entrava na estande da editora, né? Aí eu ficava, né, olhando, né? Aí se a pessoa tivesse uma blusa legal, eu chegava tocando no assunto. Que blusa legal, sua? Né? E quando era uma blusa ou de uma banda ou de um filme. Aí eu tentava já, tipo, mas tipo, era uma blusa do Game of Thrones, né? Mas pô, de que cara você torce? Ou então, qual foi a sua temporada favorita, né? E isso na tática. E sinceramente, agora com você, né, eu tô lembrando que foi um autor, eu nunca tinha ligado dois pontos, a gente vai conversando já ligando os pontos na mente. O Rafael Dracon fez isso comigo, né? Foi no evento do Leandro Caldela. Isso é um Eu tava com uma blusa gatilho, que isso era é um gatilho de reciprocidade. total. Sim, eu tava com uma blusa muito legal, que eu não tenho mais, infelizmente, tem que mandar fazer de novo, que era o Mestre dos Magos e o Vingador jogando RPG na minha blusa, né? E esse Dracon, eu sabia que existia, mas eu cagava pra ele na ocasião.
Ele, cara, que blusa legal. Mas, vem cá, se fosse fazer um remake do Caverna do Dragão, como você acha que tinha que ser? Aí a gente bateu um papo e depois no final ele falou, pô, valeu, botou minha mão e foi embora. E eu fiquei, porra, como é que ele comigo? Tipo, ele tinha opinião, ele me ouviu, sabe? E aí o que aconteceu? Li um conto dele, comprei os livros dele, né? E li o cara e adorei o cara, né? E ele não me vendeu, percebe? Sim, Né? sim. Mas ele é leitor naquele momento. Não, mas Impressionante, ele né? E, na hora ele já te largou um gatilho ali. Você foi lá, sim, curtiu, você sentiu na reciprocidade que chama, né? Sentiu na obrigação de devolver para ele alguma coisa pelo carinho que ele teve com você ali na hora. Isso não é. Tem certas coisas que não são ruins, né? Tem certas coisas que não são ruins na jornada de compra, que são necessárias. Mas tem outras coisas que podem ser substituídas por coisas de mais impacto e que vão gerar mais resultados para o autor. Você sabe se, de repente, alguém que comprou o seu livro na Bienal, você trocou o telefone, pegou contato do leitor, é importante fazer isso também, né? Você sabe se essas pessoas todas leram o seu livro? o que eu faço até na Bienal, enquanto eu estou fechando a venda, né? Estou ali dando autógrafo, aperto a mão da pessoa, aí eu, enquanto eu estou, tipo assim, dê autógrafo, vou botar o livro no saquinho. Eu pego o meu livro, ele não está à mão, mas na orelha do livro vem o meu arroba. Então, nisso eu pego, né? Vamos supor, né, esse livro do expor. Mas eu pego e mostro, ó, aqui está o meu arroba, me segue na rede social e me dá sua opinião sincera e piedosa. Né? Assim que eu me despeço de quem compra meu livro. E aí, eventualmente, algumas pessoas me dão um follow em rede social. É assim que eu dou a cartão de visita, né, basicamente. Né? Não peço o telefone da pessoa, mas dou No, ali o caminho das pedras para ela me encontrar se ela quiser. o nome disso é captação, mas tu faz captação passiva. Tem que fazer captação ativa hoje em dia. Você faz grupos, faz comunidades, não pede para, porque fica muito solto, a pessoa vai querer te seguir ou não. Você fala ali para ela, se ela não quiser lhe dar o e-mail e tal, tem um grupo legal aqui que reúne. Ô, gente, vocês não se sintam mal por isso que eu tô falando aqui, tá? É só tática. A gente tem um grupo de leitores para discutir o livro e tal, enfim, entrar em contato contínuo, assim, quem sabe você dá o seu e-mail e a gente coloca o seu e-mail na lista para participar dos grupos, o pessoal que comprou aqui na Bienal, comprou aqui, comprou ali, né, enfim. O que acontece? O que acontece nesse momento quando tu faz a captação ativa? A pessoa, ela entende que você está interessado no contato com ela. E que ela se sente, de alguma forma, privilegiada ou especial em relação a isso. Então, ela ativa outro gatilho ali na hora. Esses gatilhos não são ruins, porque eles geram conexão. São para isso que servem. Aí eu queria mostrar alguns gatilhos. Na verdade, eu vou falar aqui um pouquinho da jornada de compra, para o pessoal saber. Mas eu vou mostrar o meu quadro louco, porque eu não fiz isso em vão, tá? Aqui, ó. Vocês estão vendo essa parada que chama AIDA. Então, isso aqui é uma coisa que se usa até hoje, mas ela foi criada em 1899 pelo Lewis. Então, gente, 1899, vocês façam as contas de vocês, porque nem a minha idade eu sei. Então, essa conta não vou fazer. Então, vocês façam a conta aí sozinhos e vejam quanto tempo essa parada está funcionando até hoje, né? Isso aqui, esse AIDA, cada letrinha dessa, ela significa uma coisa na jornada de compra. Você sabe, lá na Jornada do Herói, para a galera que curte aí ler os livros do Isamoto, né? Conhece Jornada do Herói e sabe como é que funciona uma Jornada do Herói. O herói sai lá do seu mundo ordinário e ele passa por uma série de chaves até chegar no encontro máximo. Depois ele retorna para o seu mundo novamente com um tesouro e algum reconhecimento. E a jornada de compra ela acontece do mesmo jeito, né? O consumidor ele chega e através da atenção ele é retido, depois tem o interesse, que faz com que ele se mantenha conectado com o objeto, né? Ele precisa ser despertado o desejo nele, para que esse desejo nesse momento, você tem que reduzir a objeção, aumentar a plausibilidade dele, para que ele, então, ele pratique uma ação, que é a ação de compra.
E isso é uma coisa super automática, né? A gente chama isso de comportamento de lead, né? Dentro da jornada de compra, e é o marketing tradicional. E tem um nomezinho bem sacana para quem, né, vende livros, enfim, se chama de corrida de ratos, porque todo mundo faz a mesma coisa e no final são os grandes autores que conseguem vender maiores quantidades de livros, né? E justamente o que eu vou ensinar aqui é para a galera que é pequenininho, entendeu? É para a galera que é pequenininho, para fazer relacionamento, e até para quem é grande pode utilizar isso, também funciona, né? A gente tem aqui o nosso querido comprador, e ninguém sabe quem é ele, a gente tem uma incógnita na cabeça dele, né? O que ele faz? A gente tem que saber quem é a pessoa que vai comprar o nosso livro. Quem é a pessoa que vai comprar o nosso livro? Quem é o nosso leitor? A gente tem que conhecer ele. Como que a gente faz isso? Faz uma pesquisa, né? Formulário, você vai entrar em contato com os possíveis compradores do seu livro, vai pesquisar na internet, tem uma série de fontes para você buscar essa informação, e isso a gente chama de persona, seria aquela pessoa ideal que iria comprar o seu livro. Mas você tem que projetar isso, tem que saber que tipos de sonhos essa pessoa tem, quais são as experiências que ela gostaria de passar, o que agradaria essa pessoa, porque é isso que vai gerar uma conexão, que vai fazer a ponte, que vai vir em seguida. E o escritor, a gente já sabe quem ele é um cara que quer ser lido, que quer vender seus livrinhos, né? Que quer viver disso. Então, essas duas pessoas elas vão se beneficiar no processo, porque o leitor vai chegar e vai comprar o livro e vai ser satisfeito com uma boa história e o escritor vai vender, né? O que vai acontecer depois, pode ser que aconteçam duas coisas. Aí vocês vão dizer, número 1, como aquelas aventuras solo, né? Se você vai para a taverna, vai para o número 1, ou para o número 2. Então, pode ser que a pessoa leia o livro ou que ela não leia o livro. Se ela ler o livro e gostar do livro, ela vai voltar. Vai, provavelmente, não vai ser preciso fazer todos esses passos do AIDA de novo. Porque toda vez que você vai vender um livro para o leitor, vai ter que fazer todos aqueles passos. Atenção, interesse, desejo, ação. Né? E isso é uma coisa que demanda um grande esforço e às vezes grandes quantidades de dinheiro, porque não é fácil pagar patrocinado na internet, não é fácil fazer a propaganda do livro, enfim, e toda a questão do marketing, né? E aí o que acontece? E se ele não lê o livro? Ficar lá na estante parado? Que tipo de impressão que ele vai ter do autor? Será que ele vai voltar para comprar um outro livro desse autor novamente? Né? Que tipo de sentimento está sendo despertado nesse leitor, se ele não lê o livro? Sem falar que eu conheço muitos autores que lançam um livro, lançam um segundo, um terceiro, e a impressão que eu observo, né, é que cadê os leitores do primeiro livro? Sabe? Cadê? Né? Que repete muito, né, que perde contato, a pessoa compra. Eu acho que esse é o meu problema, na verdade, até de quem se baseia muito no evento presencial. Porque no presencial você não consegue, como você falou, né, captar a lead, né, que chama na área do marketing, né, captar o contato. Você só vende e que rola muito, né, eu chamo de marketing de esperança, né, da pessoa ter aquela esperança de que a pessoa vai comprar, né? E tem o marketing de pesquisa multinível, né? Que é a esperança que a pessoa compre, leia e indique você, né? E a indicação boca a boca, desde sempre, é uma coisa que vem como consequência, né? Depois de muito, a cada, sei lá, 10, 100 pessoas que compraram vão indicar, porque eu com o Bernardo, porra, o quanto que eu indico o livro dos outros e o quanto de fato eu ouço depois, pô, Bernardo, aquele livro que você me indicou, eu li, geralmente, a maioria, né, não lê o que eu indico, cada um lê o que quer ler, né, por causa desse AIDA que você ensinou agora, porque a pessoa tem a atenção dela, o interesse dela, o desejo dela. Por quê? Vamos ver se o Bernardo consegue responder e alguém aí consegue chutar e acertar essa parada. Por quê? Por quê que a pessoa ela simplesmente se desvencilha desse processo de compra? O que acontece? Por que ela não lê o livro que o Bernardo indicou? Por que ela não, de repente, compra o livro
e não lê, fica parado na estante da casa dela? Geralmente porque muitas compras são feitas por impulso. Meu palpite é esse. A pessoa comprou pelo impulso, mas não realmente porque ela despertou, né, esse interesse todo nela. Que todos nós somos assim. A gente já comprou o livro que a gente comprou e leu na hora e que a gente comprou outra na estante. Todos nós já fizemos isso várias vezes. Né? Mas aí, até onde eu entenda, né, eu, Bernardo, eu sei o que me interessa. Quando eu compro o livro, eu sei quando eu vou ler ele hoje e quando por exemplo, que eu mostrei do Danspor. Eu comprei o livro, foi o último que ele lançou. Eu comprei, eu não comecei a ler de imediato, mas assim, eu terminei leituras que eu estava fazendo, quando terminei, comecei a ler esse. Né? Mas aí, é um autor que eu já acompanho há muito tempo. E aí tem isso também. Né? Já Então, quer tem dizer, já conexão. tem Sim. isso. Então, esse que é o ponto cego. Né? Porque isso é o ponto cego em muitos níveis, na verdade. Né? Nós queremos ter a atenção e o desejo dos leitores, né? Mas gerar esse interesse, gerar essa conexão que está sendo o ponto cego. E olha, eu vou te falar, é um diálogo assim, eu não sei como você consegue, porque eu digo por mim, quando eu converso com meus colegas escritores, tem aqueles que tipo, estão trabalhando, eu vejo muito isso, o escritor, a escritora que está trabalhando, está alinhando seu conteúdo, né? Que está tipo, não, pô, realmente eu fiz aqui um post que eu nada a ver, não vou mais fazer, né? E tem uma galera que larga de mão, bonito. Tem galera que fala, ah, não, que você vê, você é o mesmo, você é o mesma, e vou usar, mas isso que aí usa a internet, usa a rede social como um usuário qualquer, né? Como se fosse um perfil pessoal, né? E não leva a nada, mas óbvio que não leva a nada, né? Porque você está sendo. Porque o seu comportamento não está despertando. A gente tem a ilusão, sabe, de que. E tem uma falácia que a gente tem que matar, né? Tipo, não, a pessoa faz influenciadora de estilo de vida, a pessoa não faz nada, ela é ela mesma e converte. Não, a pessoa está convertendo porque ela está fazendo algo de certo, né? Foi só a foto dela, foi só uma selfie. Não, né? Quando se for para analisar, se a pessoa tem um trabalho muito bem feito que funciona para esse público, a selfie está bem produzida, usou o filtro certo, a pessoa está bem vestida, está bem maquiada, está com o cabelo em dia, e você percebe que tem um storytelling, tem um gatilho ali, que a pessoa está contando uma história, uma narrativa na rede social dela também. Então é uma falácia muito grande achar que existe isso, da pessoa que é só vazia de conteúdo e faz Bernardo, sucesso. olha só, tem vários mitos aí que tu falou, tá? Vou fazer super polêmica agora aqui. O pessoal acha que ter número de seguidor é ter seguidor qualificado. Isso é o primeiro mito, tá? Primeiro mito. Você tem que bolar uma estratégia de posicionamento de acordo com o comportamento do seu público-alvo, certo? Como é que você vai manter isso se você não for você mesmo? Fato. O primeiro ponto é você, seja autêntico, seja você. Não tem outro jeito, entendeu? Não tem como você sustentar uma vida editada, sustentar, eu sou assim, só de manhã, acordo aqui, boto uma maquiagem, faço um negocinho, porque isso não cria conexão. Você cria seguidores, mas não cria pessoas que vão conectar de verdade, sabe com o quê? Com a mensagem que você quer passar. Porque é isso que interessa. É por que você escreve. Por que você escreve? É por isso, o mesmo motivo pelo qual você vende. E se você não vende e não escreve, se você acha que escreve por um motivo e vende por outro, então você nunca vai vender, porque você nunca vai conectar, você não está mostrando o quê? O seu valor para o seu público. E é isso que você tem que mostrar. Porque cada vez mais as pessoas estão cansadas. Quem é que clica em patrocinado do Instagram? Ninguém quer ver isso mais. Tá todo mundo cansado, entendeu? E aí, assim, eu tenho um mentorado que tem 150 pessoas no perfil. E vende pra caramba, muito mais do que... Por quê? Porque tudo assim, pessoa a pessoa. Entendeu? É conexão, é isso que faz. E a base disso é relacionamento. É você chegar
e conversar com a pessoa. É mostrar quem você é. É demonstrar isso através do seu posicionamento, daquilo que você coloca na legenda, na imagem da sua foto. E tudo isso é pensado. Então não precisa ser mega produzido. Não precisa ter uma super câmera. Eu sempre digo isso. Você começa com o quê? Você começa com o que você tem. Se você tem um celularzinho em casa, é com isso que você vai começar. Você começa pelo simples, mas seja estratégico desde o início. Que a estratégia é que é a chave de tudo. E você identificar quais são os passos que você vai ter que caminhar, atravessar nessa jornada para chegar onde você quer. Então vai ter que planejar. Tem o quê? Quando a gente entra lá na jornada do herói, dentro do nosso labirinto espiritual, a gente tem que ter meta e método para poder voltar, porque senão não volta. E aí a mesma coisa, se você não tiver meta e método, você não vai vender, vai ser desorganizado. O que você tem que fazer? Não, primeira coisa, eu tenho que saber o que eu tenho que fazer, qual que é a fraqueza desse monstro, como que eu vou matar ele para poder vender meu livro, o que eu tenho que fazer, quais são as minhas fraquezas que eu tenho que identificar para saber como contornar isso e me posicionar dentro das redes sociais para vender. E conectar com o meu público-alvo. Eu posso não ser envergonhada, ser uma pessoa tímida, não saber falar no chat, mas aí daqui a pouco eu começo a desenvolver uma outra técnica, seja através de curtida, lá nos stories, né? Tem gente que tem vergonha de aparecer nos stories. Se tem vergonha de aparecer nos stories, vai no direct. Não façam a parada de mandar o post para ninguém, gente. Isso ninguém gosta, todo mundo odeia. Não mandem seus posts, não mandem seu material. As pessoas não gostam de receber isso. Vai lá, manda de repente um oi para a pessoa, manda um áudio, conversa, troca uma ideia com ela. Se interessa para saber, olha o perfil da pessoa. Isso não é nada de manipulação, é para criar uma verdadeira conexão realmente, né? Por quê? Porque você não vai construir porra nenhuma se você quiser fazer isso sozinho. Você só vai construir alguma coisa se a pessoa que está do outro lado construir junto com você. Porque você vai criar uma rede de leitores. O autor não é nada sem o leitor. Então, tem que criar alguma coisa junto. Uma comunidade, deixar o leitor participar, por exemplo, de uma leitura, criar um grupo para discutir os livros. Em algum momento, esse leitor ele tem que ser inserido dentro desse movimento, dentro não só de venda, de compra e venda, não só esse processo, ele tem que ser inserido em algum lugar de algo que você vai construir junto com ele, para ele se sentir parte do processo. Por quê? Porque vender aqui é uma experiência. É uma experiência contínua. E é isso que vai manter a conexão. Então, se você não tiver frequência, constância nesse vínculo, é a mesma coisa que você ter um amigo, passar 3 anos sem ligar para ele e vai ligar um dia e vai achar que vai saber tudo da vida dele. Não, você não vai saber. Essa conexão esfriou. Então, você vai ter que retrabalhar isso desde o início. E custa muito mais caro, por exemplo, você trazer uma pessoa nova do que manter aquela que já está com um relacionamento com você. Né? É o verdadeiro, o que a gente chama de balde furado, né? Você sabe que está entrando, é churn o nome disso, né? Você sabe que está entrando leitor e tá saindo, a galera tu não consegue aumentar o número, consegue deixar aquele número constante ou então ele vai encurtando, né? É como se fosse um balde cheio d'água, ele tá furado e você tá colocando água, né? Aí cada vez você tem que colocar mais quantidade de água para aquele balde poder manter um nível. Então, o relacionamento é justamente você pegar um dedinho e botar no buraco embaixo. E aí vai impedir com que esse fluxo ele seja diferente, né? Como é que faz isso? Você falou ali, porque compra o livro de forma irracional, tá certo. A gente compra através da pulsão, é justamente isso que faz o AIDA. O AIDA ele desperta um processo de compra irracional dentro da cabeça da pessoa. É intencional isso. É fazer a pessoa ela passar pelo processo de compra através de caminhos que já estão pré-determinados dentro do cérebro, né? No córtex pré-frontal. Yes, consegui falar certo. E aí, o que acontece? A pessoa, ela pensa, tem uma oferta, né?
aqui o Bernardo está fazendo um curso de escrita criativa e ele faz um anúncio e diz só tem 2 vagas. Aí a Jaqueline vai lá e olha, caralho, só tem 2 vagas, preciso comprar uma agora, porque senão eu vou ficar sem. Por quê? Porque o cérebro da gente, ele é mais suscetível à ideia de perda do que de ganho. Então, quando eu me sinto assim pressionada, tenho essa ideia de urgência, pressão, emergência, o meu cérebro funciona mais rápido. Porque isso são necessidades de sobrevivência, né? A gente tem necessidade. Tá na frente do urso, você tem que saber, vai correr, né? Porque você não tem chance, né, de encarar um urso. Então, você tem que saber que você tem que correr, que é urgente e que você tem que sobreviver, né? E só tem 2 vagas. Então, você tem que comprar aquele curso uma vez. E é assim que funciona, né? E aí, o que acontece? Você compra um livro, chega em casa, você tinha R$50, comprou um livro de 35. Aí você chegou em casa, olhou pro livro e disse assim, porra, tô sem meus R$50. Por que eu comprei isso, cara? Uhum. E qual que é a sensação da experiência de compra nesse processo? Será que o leitor ele sai da experiência de compra com uma boa sensação? Será que ele não vai aliar um sentimento negativo? Lá o Pavlov e o Maslow eles falam que sim, que fica associado dentro da memória, numa parte do cérebro que chama ínsula, a experiência da compra, a memória associada de forma negativa àquele objeto e àquela pessoa. Então, é como se funcionasse como uma biblioteca de ideias, né? A pessoa ela tem uma sensação, um sentimento, quando ela vai olhar para aquele objeto, e na biblioteca de ideias, imediatamente ela vai identificar, opa, esse sentimento aqui ele é negativo. Então, ela não vai... Isso faz com que seja frustrada a experiência da compra. E aí você precisa recomeçar o AIDA tudo de novo e de forma mais intensa, né? Tem outros tipos de marketing que são bem legais nesse sentido, que fazem o produto se destacar no mercado, que são os marketings de guerrilha, né? O pessoal chama. Eles usam táticas diferentes para chamar atenção, às vezes porque não são competitivos, né? Enfim, mas nesse caso a função da essência é a mesma. É só ter um pouco mais de atenção, chamar um pouco mais a atenção, né, do consumidor para que ele comece a entrar no funil de novo, para que ele comece a entrar no AIDA de novo. Então, qualquer que seja o lugar que você vai, o que tem aqui dentro? Quem é que viu aí Uma Mente Brilhante? Tem a história ele era matemático, economista, né, o John Nash, e ele criou a teoria dos jogos. E aí, a galera que é de RPG que vai adorar esse lance, porque o que ele diz? Que você consegue ter um resultado diferente. Esse resultado que eu acabei de falar antes é um lugar onde alguém perdeu, né? No caso, o consumidor. Ele saiu perdendo. E quando alguém perde dentro desse jogo de compra e venda, é sempre o consumidor, geralmente, né? É ele que perde. O pessoal está falando aqui, esse papo é muito esclarecedor. Parabéns por nos apresentar com essa conversa. Valeu, João. Beijão. Gramosa. E aí, o que acontece? Ele sempre perde. E o John Nash, ele disse o seguinte, se você inserir um elemento cooperativo dentro desse jogo de comportamentos, né, você vai ter um cenário previsível. Para quê? Para fazer com que esses dois, que antes tinham posições, interesses, né, que poderiam ter resultados de perde e ganha, nesse cenário eles vão ir juntos para algum lugar para construir alguma coisa e os dois vão sair ganhando. Né? Então, o que você tem que fazer? Você só tem que controlar o cenário ao seu redor. Você tem que construir um lugar onde você controle as variáveis. Você vai controlar o resultado. Você vai conduzir a experiência desse leitor para ele comprar o seu livro. E eu acho que o produto, aqui parece uma coisa muito fria, né? Porque é uma coisa que a gente faz com todos os nossos sentimentos. A gente vai lá e coloca todas as nossas forças ali dentro. Então, o produto livro, ele é uma das coisas que tem mais chance de gerar impacto e conexão, porque uma vez que a pessoa leu aquilo, se identificou, ela cria um sentimento, é evocado um sentimento nela automaticamente. Então, tem uma grande chance
de gerar um processo, o quê? Racional, né? Gerar um interesse espontâneo do leitor voltar e comprar com você de alguma forma, se o seu livro for bom e se você tiver um bom relacionamento com ele, tiver conexão, né? Então, assim, ô Bernardo, não sei se tu quer fazer alguma consideração, porque eu tô falando há horas aqui, e se tu deixar, eu vou falar 20 horas. Quero fazer uma pergunta. Tá. Ok. Uma pergunta que eu recebo, tá? E eu dou minhas respostas, quero saber a sua. Quando começar e como começar? Porque eu sempre pergunto assim, tipo, Bernardo, estou escrevendo o primeiro livro, não publiquei ainda. Divulgo agora ou depois de publicar? Eu acredito que é sempre, né? Antes, se você é um escritor não publicado, escritor que não publicou ainda, já prepara o terreno, né, para quando lançar o produto, porque chegar e falar, estou lançando um livro, não leva a nada, né? Você vai começar agora essa corrida, né? Que você agora, em termos técnicos que você explicou, né? O AIDA, né? Então, acredito que tem que já preparar de antes, já. Mas aí vem a pergunta, como? Né? E o que eu converso ainda é, assim, sendo brutalmente honesto com você, que eu falo baseado na minha experiência, falo baseado no meu achismo, né? E no que eu sei. Porque eu, quando lancei o meu primeiro livro, eu tinha, na época, acho que uns 12 mil seguidores no Instagram e eu converti muito mal. Eu pensei, porra, se eu vender para, sabe, 1% disso, né? Eram 12 mil. Porra, se eu vender para 1% já é algo, né? Como que eu não vou vender nem para 1%, né? E na hora, vamos ver, foi difícil pra caramba. E foi a hora que eu sentei a bunda e pensei, ok, o que eu tô fazendo de errado? Né? E eu comecei a ver, né? Por exemplo, quando eu falava de Marvel, quando eu falava de Game of Thrones, eu ganhava muito view. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, quem está interessado em falar de Marvel, quem está interessado em falar de Game of Thrones, não está interessado em ler, nem sabe que existe Era do Abismo, que é o livro. Então foi o primeiro ponto que eu falei, ok, então vamos agora, então, vamos se comunicar, vamos nos comunicar, então, com quem interessa. E aí eu passei a rever todo o meu conteúdo. E hoje em dia, até hoje, esse meu perfil não é Bernardo Stamato, autor, não é a Era do Abismo, saga literária. Meu perfil é Mostrando o Multiverso, que é sobre literatura e mercado editorial, sabe? Então, até hoje, sim, eu tenho esse conteúdo que não é, o meu foco não é aqui converter para o meu livro, sabe? É para me comunicar com leitores. É um ponto que eu já até falei com outros escritores, que muita gente teve colegas meus que, estou lançando dicas de escrita. E eu falei, você quer falar com leitores ou com escritores? Com leitores. Então, dica de escrita não serve de nada. Claro. A pessoa, putz, é verdade, né? E isso é uma coisa Mas, que é delicada. mas tem um porém aí. Tem um porém. Diga. Porque todo escritor é um leitor, necessariamente. Sim! Não, Sim, pô, sim. se ele não lê, Sim. pelo amor, né? Aí não Uhum, pode. sim. Encerra, rasga o contrato, rasga o contrato. Mas então, então você concorda que quando começar é quanto antes? Ontem. Com estratégia. É começar com estratégia. Você não pode fazer isso. Agora eu vou explicar o que é. É uma chavezinha pequenininha que está escondida lá no fundo. Você está falando aí do mímico. Vamos falar do baú de verdade, tá? A questão é a seguinte. Quando que você vai fazer isso? Escrevi meu livro. Quero escrever um livro. Se você não tiver meta e método, bom, eu terei meu livro pronto e publicado daqui 3 meses. Como é que eu vou esquentar essa galera, né? Tem que esquentar, gente. É esse termo, tá? Como é que eu vou esquentar essa galera para eles estarem preparados para comprar meu livro daqui 3 meses? É justamente isso que você vai fazer com estratégia, tá? E aí é uma coisa super complexa, porque você tem que identificar que tipo de livro é, como que é o público, como é que você vai bolar a estratégia. Tem gente que vende estratégia assim, tem que botar um post de manhã desse jeito, de tarde ter treinamento, de noite bota 3 reels, não sei o que. Esquece essa parada, entendeu? Isso aí tem que ser feito de forma individual. Você tem que sentar com a pessoa,
ver qual que é o público dela, como é que é o comportamento da pessoa, né? Porque seja você, né? Porque é isso que vai conectar de verdade. Se ela for falsa, se ela não for ela nas redes sociais, não lá, entendeu? Você não consegue sustentar isso. Então tem que bolar isso com estratégia, o posicionamento, a presença, né? Desse futuro altercado, e através do tempo e do espaço, entendeu? Então, você vai pegar uma coisa que chama calendário editorial, e ali no calendário editorial você vai colocar qual que é a estratégia de acordo com o público. Primeiro, desenha lá a sua persona, né? Saiba quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, os seus, tá? E trabalha isso ali direitinho dentro do Instagram. Sempre, gente, fazendo relacionamento, desde o início. É chegar lá no privado, conversar com as pessoas. O Bernardo faz isso bem direitinho, chega lá, conversa, sei o quê, e aí, galera, tudo bom? É uma pessoa simpática. É isso que você tem que fazer, né? Tem muita gente que chega e diz, eu deixei de seguir o fulano porque ele nunca falou comigo, nem curtia meus posts, né? Tem gente que se importa com isso. E se aquela pessoa for o seu leitor, você vai ter que ir lá e vai ter que conversar com ela, entendeu? Senão não tem jeito de ter relacionamento. Aí a gente falou do AIDA. E a questão toda é o seguinte. Agora esquece o AIDA. Porque isso aqui é desmarketing. É desmarketing. Não tem AIDA, entendeu? Aqui a gente vai falar de conexão afetiva. Você vai criar e estabelecer toda a sua jornada com base na conexão. E aí o pessoal vai dizer, pai, agora falaram a live inteira de AIDA e não é sobre isso. Tudo bem, você quer chamar atenção, lá tem o A, né? Não é A de amor, é A de atenção. E de interesse, pode usar, gente, isso livre. Pode usar aí, fiquem tranquilos. Agora, o desejo e ação despertados de forma inconsciente no seu leitor podem gerar um efeito ricochete, né? Algo que você não quer que aconteça ali. Então, é essa parte que é a problemática que a gente vai resolver com a questão da conexão, com a questão do relacionamento. E isso aqui, eu vou ensinar para vocês como que vai fazer, tá? Primeiro, vocês têm que ter lá um carinha, né? Que tem uma carinha de nerd. Ele criou um negócio chamado Círculo de Ouro, tá? Que é o Simon Sinek. Ele disse o seguinte, não sei se vocês já conhecem aí, pessoal no chat, vão falando se vocês conhecem o Simon Sinek, ele tem o TED mais famoso da história de vendas, pode googlar aí o nome dele, que vocês vão encontrar. E ele explica, são 3 círculos, né? Um maior por fora, aí tem um menor assim e um bem pequenininho no meio, né? Aí que o de fora, ele é o quê? Certo? O do meio é o como. E o círculo de ouro, que é o bem do meio pequenininho, é o porquê. Então, ele diz o seguinte, que as grandes marcas, as marcas que mais têm relevância no mercado, elas bolam uma estratégia porque que a venda delas está direcionada para fazer conexão com as pessoas. E é assim que funciona. Eles procuram a pessoa e não o consumidor. Pode falar nome de marca aqui? Pode. Pode. Tipo, a Apple é uma das maiores referências nesse tipo de marketing, né? A Magalu também tem até um avatar que representa uma pessoa, uma personificação da empresa, né? Então, isso também é uma estratégia muito inteligente. Se vocês têm vergonha de aparecer no Instagram de vocês, eu tenho pessoas que eu trabalho com personificação lá no meu perfil. Então, eles têm um avatarzinho. Tem um site muito legal aqui, um perfil no Instagram, que é After Hype, e eles têm um mascote que parece um bonequinho lá da Vila Sésamo e tal. E isso gera muita conexão. É muito fácil conectar. De repente, você faz um avatar de um personagem seu, algo assim, né? No meu perfil, quando eu vendi o meu livro, eu fiz um pirata. E aí eu me vesti de pirata e fiz lives fazendo comida, fazendo churrasco, entendeu? E eu vendi assim. E o meu livro... não vou falar outras coisas aqui, mas podem ir lá e comprar. Tá na Amazon. Mas
eu vendi, tipo, ninguém me conhecia, entendeu? E com 3 dias, só que eu fiz uma coisa que eu vou ensinar agora para vocês. Eu despertei a consciência das pessoas que estavam me seguindo. E eu tinha 600 pessoas, não tinha nem 600 pessoas no perfil. Então, aí, calendário editorial, você bola a estratégia e aumenta a consciência do seu público. Começa por onde? Pelo simples, pelo básico, se apresente e vá subindo o nível de consciência em relação ao seu produto. Quem é o autor, o que tem na história, e sempre repita esse ciclo. O autor, o que tem na história, e colocar mais alguma coisa. O autor, o que tem na história, essa outra coisa, e mais uma outra coisa. Isso tem que ser um ciclo que tem que ser repetido sempre, porque tem gente nova chegando toda hora, né? E aí, né, dentro do ciclo do Simon Sinek, voltando aqui, fazendo um looping, esse que tá por fora, que é o quê? É a questão seguinte, eu vou chegar pro Bernardo e vou dizer assim, olha aqui, ó, Bernardo, tem essa caneca. Quer comprar? Aí ele vai dizer, não, aqui, ó, tem a caneca da minha filha, que é a melhor caneca do mundo. Ó. Eu tenho da minha filha, eu tenho uma de RPG de Tormenta que eu adoro, e tem uma do canal dos Mochileiros do Multiverso. E tem ainda uma dos Enfrentares também, tipo... E isso você tem que lembrar. Ah, eu tenho um livro, quer comprar? A pessoa já tem livro na casa dela para ler. Exato. A pergunta máxima é o e daí? A gente tem que se perguntar sempre o e daí. Né? Tudo que a gente pensar em falar para a pessoa, a gente tem que esperar o e daí da pessoa, ele tem que estar pronto. Né? Eu tenho uma tática. É objeção, isso aí. Tem que diminuir a objeção. Sim, eu tenho uma tática minha para converter para lead no inbox, que eu já tenho feita e funciona. Talvez poderia melhorar, né? Me dá trabalho, porque eu quem sabe tu contrata uma mentora de comunicação para fazer... Ô, Bernardo, então tem a parte externa, né? É o como, é a caneca que você não quis, porque você já tinha uma caneca aí. E tá tudo bem, O que é aqui fora? É utilidade, tá? Aqui fora é utilidade. Aí a gente tem, pulando esse campo de força, a gente vai pro segundo, que é o quê? Desculpa, é o como. Então eu digo assim, Bernardo, eu tenho esta caneca para vender. E ela não é uma caneca qualquer, porque você pode colocá-la no micro-ondas e fica quente o leite em 10 segundos. E aí tu vai dizer, pô, mas é legal essa caneca ficar quente em 10 segundos. Quanto que é? Ah, é R$50. Ah, não, mas eu tenho uma, tá bom aquela que eu tenho, também vai no micro-ondas e tá tudo bem. Obrigada, viu? Gostei dessa caneca. Vou deixar para uma próxima vez, tá? Tava só olhando. Então, Porque na literatura equivalente de Eu Tenho um Livro é sobre uma guerra entre o abismo e o paraíso, que o abismo venceu e agora o mundo está sem esperança e sem proteção, e mesmo assim alguns lutam para fazer o que é certo. Eu disse o como. O livro é sobre isso. Né? Se a pessoa adorar... Se a pessoa adorar, ela leva, mas pode ser que ela fale, poxa, bacana isso daí, né? Estou sem dinheiro, né? O que é mentira, porque a pessoa tem, tipo, lógico, tem gente que tem dinheiro mesmo, mas muito provavelmente a pessoa que dinheiro ela tem, ela não achou que era interessante o suficiente para investir o dinheiro dela, né? E quem nunca falou que sem dinheiro, tendo R$100 no bolso? É entre nós, né? Então, agora vai chegar a sacada que eu vou te vender a caneca agora, que tem? Gente, eu vendi a TV a cabo. Gente, vocês não têm ideia que eu vendi a TV a cabo. Sou vendedora. Vamos lá. Faz cara de quem não quer comprar caneca, hein? Bom, essa caneca aqui, eu faço essa caneca porque eu trabalho com... Eu tenho um trabalho onde eu acabo incentivando escritores a irem adiante. Às vezes as pessoas têm alguns problemas, têm depressão, têm ansiedade, e elas encontraram na escrita uma forma de fazer uma terapia. Né? Elas usam a escrita como um processo de cura. Elas usam a escrita depois como um processo de autoconhecimento e também como um processo de libertação. E a gente acaba criando, né, novos escritores todo dia só com a venda dessa caneca aqui. E se você comprar, você vai ajudar uma pessoa que era igual a você há um tempo atrás e ela
pode ser que chegue hoje aonde você tá, só com essa canequinha aqui, e ela é barata. Ela vai no micro-ondas, em 10 segundos o leite fica quentinho, e pode ser que seja igual a outra caneca que você tem aí, mas ela vai fazer toda a diferença na vida de outra pessoa. E eu acabei de te apresentar o meu porquê. Você compraria a caneca? Sim. Ele falou sim pra não me deixar mal, mas tudo bem. Sim, porque aí tem outros 500, né? Sim, porque eu já conheço você, já conheço o trabalho, né? Outros 500, né? Não sei se eu, no evento, não sei se te conheci hoje, se funcionaria. Aí o pessoal do chat pode responder, né? Vocês comprariam Mas a caneca, gente, com isso? Se fosse para ajudar outras pessoas iguais a vocês, que estão passando aí por toda essa jornada de se conhecer enquanto escritores, vocês comprariam essa caneca? Se eu dissesse que é esse o curiosamente, motivo? Esse é o eu, valor. Esse é o porquê. sim, eu fui muito lido por gente que assiste, isso é uma coisa comum, ser lido por quem quer ser escritor. Tem muitos. Tem muita gente que está nesse processo de se tornar escritor e está conhecendo escritores novos. Né? Então, a gente, foi o que você falou lá no começo, né, sobre também compreender quem é o seu público para se A comunicar com esse galera público. comprava caneca. De Não, Venturoli palavra falou na assim, gaveta não é pão duro, não quis comprar. Ó. Daria certo se fosse na rua. Gente, eu vendi pendurico na rua, tá? Então, vocês... mas, por Olha aqui, exemplo, o Bernardo, em tem uma... Bienal, em Bienal acontecia de entrar assim, aquele adolescente com carão de nerd, né? E aí a editora falava, ali, Bernardo, seu leitor, né? E a gente, em evento, a gente manja mais, sabe? De quem tá. Até no Instagram, quando eu ganho follow, eu olho o perfil da pessoa, eu vejo se a pessoa aqui é escritor, se a pessoa aqui é leitor, se a pessoa aqui caiu de paraquedas, né? Tem uma galera que acha que eu sou mochileiro de mochila de forma literal, sabe? E a gente vai manjando, né, as pessoas e vai se comunicando de forma diferente. No caso, quem me lê, né? Tem essa galera que está escrevendo e tem interesse, tem quem gosta, tem quem morde a isca da minha venda, que em evento é boa. Tem a galera que é jogador de RPG e é nerdona, sabe? Tem a galera que já gosta de fantasia já. E tem eventos que são inesperadas, tem a pessoa que eu acho que não vai, vender, não vai comprar, vai comprar, né? Mas é lógico, né? Chegar uma pessoa que eu beijo que não tem nada a ver comigo, né? Eu quero um livro de, por exemplo, eu quero um livro de sci-fi. Eu não tenho nada de sci-fi, né? Então a gente parte do processo é isso. Como você falou, é importante ter persona no começo, né? Você saber com quem você está falando e se comunicar com essa pessoa de maneira eficiente, né? Então, e você vê isso, que essa pessoa consome, né? De Que essa maneira pessoa se assertiva. Aqui teve um bom comentário do Eduardo Causi. Dá para enfrentar, tipo, dá para entender a ideia que tu quis passar. Tu deu motivo maior do que só a utilidade do objeto para interessar o comprador. Exato. Esse é o espírito da coisa. Aqui você está entregando valor. Eu disse, por que eu fiz a caneca? Aqui estão os meus valores. O que eu quero com isso? O que eu quero com isso quando eu quero ajudar outros escritores? Eu quero dizer, vai parecer o contrário, que eu fiz umas paradinhas que legal, mas depois eu mostro para vocês. Você vê o outro e constrói uma coisa junto com ele. É isso? É uma experiência, entendeu? O nível de consciência dos consumidores, ele está cada vez mais alto. As pessoas são muito seletivas. Elas vão se conectar, às vezes, mais por causa dos valores do que necessariamente com o produto. Porque você tem um mercado cheio de coisas para serem compradas e a pessoa, ela tem muitas opções. Então, se você tem alguém que compra por preço, não é algo que vai acontecer no mercado literário. Porque a pessoa, o produto é único. Né? O livro do Bernardo é só um. Você só vai comprar o livro dele. Então, prestem atenção nisso, porque é uma informação muito importante para ser dada, para vocês entenderem, né? Não tem concorrência com o livro dele. É só o livro dele. E é aí que tá. Você tem que entender como mostrar isso para a pessoa. E você vai fazer isso, mostrar através do valor que o livro dela vai trazer. Que o seu livro vai trazer para a vida dela. O que a leitura vai proporcionar para ela? Qual é a experiência que ela tem ali?
Ela já sabe, conhece o Bernardo aí, ele faz live, tem um canal no YouTube, não sei o que, mas o livro, eu não sei o que que é. Como é que você vai falar isso para a pessoa? Como é que vai gerar conexão? Como é que vai gerar esse valor sobre o produto? E é sobre isso que trata. Aí sim, essa abordagem tem que ser estratégica e tem que ser de acordo com cada produto que vai ser apresentado ali. Vai ser bolado bem direitinho, né? Pode fazer um... gente, outra coisa, não lancem mensagem automática muito grande. Façam aos pouquinhos, conversem ali direitinho com a pessoa. Mensagem automática muito grande é ignorada. É a mesma coisa que você mandar e-mail, né? E as pessoas não respondem mais. Então, é por isso que já se está convertendo a ideia do e-mail para WhatsApp. Né? Todo mundo tem WhatsApp. O WhatsApp as pessoas respondem espontaneamente. Né? É uma migração de plataforma. Quem é que olha a caixa de spam? Quem é que olha a aba de promoções dentro do e-mail? Tem alguém aí que abre isso com frequência? Eu até abro, mas clico pouco. Eu não abro. Aí como é que você Mas vai isso é fazer? verdade. Eu tinha uma mensagem de boas-vindas que era a tela inteira. O Instagram, ele tem uma ferramenta de salvar as mensagens, né, mensagens rápidas, e todo o espaço que tinha ali eu preenchi, que era dando uma mensagem de boas-vindas e eu apresentava tudo de uma vez só, né? E nada acontecia, tá? Hoje em dia, a minha mensagem de boas-vindas, eu deletei aquela, não uso mais, mas eu mando um oi, tudo certinho, obrigado por me seguir. É isso que eu mando, né? Quando a pessoa responde ou dá um like na minha mensagem, aí eu continuo o diálogo. É assim que eu faço hoje em dia. E dá um resultado muito, muito, muito melhor. Muito melhor. Então, se antes quase ninguém me respondia, um a cada 10 respondia, hoje em dia tem aí uma boa proporção, assim, é o suficiente para eu me ocupar, né? Tem épocas assim que eu chego a muito seguidor, né? Tô chegando agora a 19 mil seguidores, e aí eu preciso ficar aí, às vezes, mais de uma hora por dia, só no inbox respondendo assim o máximo possível. Né? Mas é isso, né? É comunicação, se conectar com as pessoas e também se interessar pela pessoa de modo legítimo. Porque uma coisa, para mim, divisor de águas mas e aí, você é leitor, escritor ou espião da Ursal? Eu pergunto assim para quebrar o gelo, né? E aí a pessoa, e você passou por esse processo, inclusive, né, também, né? Quando a gente se conheceu também. Então, mas aí já sei, se eu vou falar com o escritor ou escritora, é um diálogo. Você fala Eu com o sou leitor espiã ou da leitora, Ursal. com certeza. Da Ursal, da KGB, da Yakuza. Aí você já vê, você já criou o que ali dentro? Essa sua mensagem é uma mensagem que não é formal, é uma mensagem que está criando uma intimidade com a pessoa. E ela já desperta, opa, esse perfil tem um monte de, pô, que legal, esse cara veio aqui, fez uma piadinha, não sei o que e tal, né? É uma coisa que já tem uma elaboração aí nesse processo. Claro, você foi desenvolvendo, já falou que levou um tempo, que entendeu que na outra tentativa não estava legal. Né? Se tivesse contratado aí uma pessoa da comunicação, já faria feito. É por isso que estamos aqui, eu e você. Né? Eu não quero que escritores deem murro em ponta de faca de publicar um livro e depois que publicou o livro pensar, tá uma merda. E acontece, tá? E você também não quer que as pessoas publiquem livro, não vendam e se frustrem. Então, a minha filosofia individual é eu quero ser para alguém quem eu precisei no passado. É isso que eu penso. Eu precisei de alguém no passado como eu. Né? As informações que eu ofereço hoje são informações que eu reuni ao longo de muito tempo, né? E com muito esforço, garimpando, indo em curso, indo em aula, e aprendendo, e testando também. Né? E hoje estou aqui, né, passando isso para as pessoas. Então, é aí que está, né, o nosso propósito. Né? Então, e de fato, se tivesse contratado um serviço como o seu antes, teria me poupado de muita dor, né? Mas aí tem um ponto bem que a gente aqui, né? A gente não sabe que existem essas possibilidades, né? E muita gente tem um pé atrás, muita gente tem receio também. Então, por isso a gente está aqui para justificar, né? Para as pessoas entenderem o que a gente busca.
Bernardo, tá tudo bem, a pessoa não quer, de repente ela não gosta desse método, que eu vou falar aqui agora para mostrar como é que faz, tá? E tá tudo bem se ela prefere fazer o wireless, para ela funciona, entendeu? Tá tudo bem. Uhum, A questão é se lá no íntimo a pessoa não conecta com isso. Ela não conecta, tem gente que não gosta. A galera que me segue é a galera que não gosta disso, que se sente traindo o leitor, se sente traindo o cliente, se sente traindo o consumidor, acha que está enganando. Então vamos encontrar uma forma de fazer isso legal, entendeu? Uma uhum, forma que faz sentido para você. Uma forma que tá tranquilo, entendeu? Que a pessoa vai entender e que vai gerar até mais benefício do que geraria o AIDA. Vai vender o livro uhum, com AIDA, tá tudo bem, vai vender. Só que essa forma não deixa de ser mais, digamos assim, mais boazinha e ter um certo efeito a longo prazo, tá? Tem várias técnicas no meio disso, mas os passos são basicamente esses aqui que eu vou mostrar para vocês, tá bem, gente? Tem uma tabelinha, é minha letra, ela é assim, não que minha mãe não tenha me feito fazer caligrafia, eu fiz isso durante a minha vida e como vocês podem ver, não adiantou nada. Então, desmarketing, galera, é sobre construir algo junto, entendeu? Então, se você não construir algo junto com a pessoa, se você não está disponível, aí você pula aqui para o outro lado, para o AIDA, tá? Entenda que você tem que construir algo junto com as pessoas. É genuíno isso que você vai sentir. Aí você pula lá embaixo e lembra do quê? Do seu... Tá aparecendo aí? O seu porquê. tá. Tá. Lembre aqui do seu porquê, tá? O mesmo porquê que você escreve é o porquê que você vende, tá? Não vamos esquecer disso. O como, ele tem que ser racional e consciente. Já falei para vocês sobre a estratégia e calendário editorial. Tá aqui. Esse é o como, tá? Matamos aqui. Entendeu? Tá tudo certo? Fez sentido para vocês, gente? Vocês entenderam? Até agora sim. O chat aqui Tá. vamos ver o que vão contar, tia. O que é o seu livro? Mas é o seu livro enquanto produto e também você enquanto valores. Aqui, muita gente erra quando pensa só nisso, né? Quando pensa só em livro enquanto produto. Você tem que pensar em você enquanto valor e não enquanto imagem. Você tem que pensar em você naquilo que de verdade você tem para transformar a vida daquela pessoa. O que você tem de valor para entregar para ela? Pô, ele e o Bernardo fazendo trabalho todo dia para ajudar outras pessoas a encurtarem a trajetória na escrita, de acordo com a experiência que ele teve. Ele está disponibilizando isso aí de graça para a galera passar por um atalho. Esse é o valor dele aqui, entendeu? Então, aqui vocês já manjaram. Tem que ter um valor. E é isso que você vai entregar, junto com o seu produtinho, tá? Então, isso é o quê? Aqui, já fechamos esses três elementos aqui e tá tudo bem, né? Então, quando a gente encontra uma harmonia entre essas três coisas, entre o que, o como e o porquê, a harmonia entre o processo, se você entende o porquê você escreve, você vai saber o porquê você vende, você vai ter um processo racional e consciente através do seu como, vai ter os livrinhos, né? E vai saber os seus valores, isso tudo em harmonia, girando direitinho, vai levar você até esse momento aqui, né? Onde você vai encontrar lá o seu leitor, público-alvo, você vai saber quem ele é e vai saber como conectar com ele. E aí você, escritor, vai fazer o seguinte, tá? Vai se relacionar de pessoa para pessoa, vai ter o seu posicionamento, vai ter o seu branding ou presença digital, vai ter que pensar nisso. E vai ter que pensar nessas três ferramentas de captura, e-mail ou grupos. Onde é que está funcionando mais hoje em dia? Grupo de contato com reunião semanal, Zoom, Google Meet, essas coisas assim. É o grupo de contato, as pessoas estão mais exigentes, elas querem que
aquela pessoa com que ela segue no perfil esteja cada vez mais presente na vida dela. Então, você tem que entender que os grupos são uma ferramenta muito mais útil. Inclusive, aqui eu vou arriscar dizer uma coisa para vocês que é super inovadora. Através do grupo, você converte 90%. Grupos de Zoom, Google Meets convertem 90%. Tá? Esse é o dado importante aqui. A conversão é de 90% aqui. Então, você monta um grupo de 10 pessoas para estar ali, para você fazer 1 hora de leitura de livro, dar dicas de escrita, de bater um papo com a galera mesmo, assim, sei lá, tomarem um café. Tem vários grupos, tem um grupo de mulheres que fazem isso, trocam uma ideia, né? Então, presta atenção nisso e pensa com carinho quando você for bolar uma estratégia para criar um espaço, 1 horinha na semana para fazer esse lance aqui, tá? Porque isso aqui converte 90%. Beleza, agora a gente vai passar para aqui. Lembram lá do nosso carinha? A gente já falou depois que o nosso escritor entendeu todas essas paradas aqui, né? Persona, posicionamento, brand, captura, e-mail, papapá. Entendeu tudo. Aí o que acontece? Acontece o amor aqui, a carinha feliz, os dois, que é vezes dois, porque o leitor sai feliz, porque ele tem o quê? Ele tem a atenção, ele tem o livro do escritor, ele tem uma atenção especial, ele tem uma experiência de compra satisfatória, ele tem bons sentimentos e conexão com o seu autor. Então, tudo isso através daqui. Agora eu vou lá para cima mostrar para vocês quais são os passos, tá? Os efeitos, na verdade. Mecanismo e objetivo, que é isso que funciona no AIDA, tá? É mecanismo e objetivo. E aqui também é a mesma coisa. Quando eu falo de comunicação afetiva, vejo o outro e tal, isso também é meta e método, gente, tá? Não é, queridinha, florzinha, não sei o quê. Não, é meta e método, tá? Foco. Então, aqui vai sair o seu escritor feliz e vai sair o carinha ali feliz, mais feliz. Porque isso aqui, quando você entrega mais do que o livro para a pessoa, você faz uma coisa no mercado chamada over-delivery. Você está entregando uma coisa além. Você está entregando valor. Você está entregando muito mais valor do que o seu livro para aquela pessoa. Está entregando uma experiência, um processo transformativo. E é justamente isso que faz você ser diferente, né? E como é que você se destaca de outras pessoas que fazem isso? Sendo você. Entregando seu valor único, que ninguém tem. É a coisa mais preciosa que você tem, é ser você mesmo, nesse processo. Só tem que se descobrir aí, né? Então, ok, chamar a atenção, a gente já sabe que funciona, tá ok. Jaqueline botou um Vzinho. Interesse, tá ok, você pode usar. Para que serve a atenção? Para capturar a pessoa. Interesse serve para reter a pessoa. Agora vem um outro fator, que é o quê? Impacto. Um mecanismo de impacto que você pode utilizar é contar, por exemplo, uma passagem muito satisfatória do seu livro, que deixe, por exemplo, lá na fase da ação, a gente tem retenção do interesse, a gente tem atenção, a gente tem, de repente, ler uma parte inicial do livro para chamar a atenção, você entrega alguma coisa realmente para a pessoa que você está entregando uma parte do seu conteúdo, né? Por quê? É a mesma coisa da amostra. Você vai lá e toma um cafezinho no supermercado, você vai querer tomar aquele café. Se você comprar o saco do café e tiver o gosto diferente, a pessoa lá não vai querer e não vai comprar nunca mais aquele produto. Então, a amostra, ela tem sempre que trazer, tem sempre que trazer o real valor, né, daquilo que você vai entregar. Então, você vai entregar alguma coisa que, de fato, você vai vender depois. Trabalhe o seu livro ali dentro do perfil, né? Entrega alguma coisa dele, entrega alguma coisa secundária, né? E tem... gente, vocês são escritores aí, tem 1000 ideias do que pode ser feito. Usem a criatividade, vale tudo.
Vale tudo. Quanto mais inovador você for, mais aquelas pessoas que estão conectadas com você vão ser retidas. Porque isso são ações de impacto. E ações de impacto conectam, tá? Elas têm um único objetivo, conexão. E cada vez que você impactar uma pessoa, ela vai conectar com você. E toda vez que você causar uma outra ação de impacto, ela vai só reforçar esse vínculo, tá bem? Então, e o último é a sua mensagem. O que você quer dizer? Que é o seu porquezinho, tá, gente? Não vamos esquecer disso. É o seu porquezinho. Tá aqui a mensagem. Você sempre tem que carregar na sua mensagem os seus valores. Para quê? Para manter a conexão, manter a audiência que está ali. E vai inserindo valores novos para aumentar. Aí você faz o caminho inverso para cá, depois desce aqui, de acordo sempre com o calendário editorial. Sobe aqui, desce aqui e vai mexendo essas funções, né, esses objetivos dentro do seu calendário editorial. E é isso, galera. Vocês têm alguma pergunta? Todo mundo tinha perguntas, por favor, né, manifeste para a gente poder também ver, né, onde que se estamos dialogando com você. Né? Então, qualquer dúvida, eu quero Ficou claro, ficou claro. Eu entendi pra caralho. Você me mandou, inclusive, esse quadro, né, mais cedo, já printei já. Então, a parte do aluno, tirar a foto do quadro, já passei já, né? Ah, tem os direitos autorais disso, hein? Tem direitos autorais, é uma técnica autoral. Mas, então, faz todo sentido isso, e é algo que é realmente difícil, porque acho que o X da questão, assim, que eu vejo é cada um encontrar o seu jeito de se expressar. Eu, Bernardo, eu não dou muitas caras nos stories, eu falo muito por inbox, mas a gente sempre pode melhorar. E é verdade que conteúdo, assim, quanto mais melhor. Tá? Quanto mais melhor. Então, eu, Bernardo, estou fazendo um post por dia. Quem quiser fazer 2 posts por dia, 3 posts por dia, sabe? E tiver fôlego para isso, tiver conteúdo para isso, faz. Agora eu dou uma dica aqui, gente. Vocês vão fazer conteúdo a valer em grande volume. Vocês têm que entender que tem gente que também não gosta. E aí o que vai acontecer? O pessoal vai dizer, não quero mais essa publicação. E aí o Instagram vai entender, tipo, olha, não é relevante esse conteúdo, esse perfil, tá? Tem que ter esse cuidado também, lá na hora de... tem que sempre medir. Você vai olhar o quê? Vai no Insights e vai ver. Quanto mais harmonioso for o seu gráfico, lá de entradas e saídas, dentro dos Insights, mais você vai entender que o processo de constância é mais importante em relacionamento, né? Para isso é mais testa um relacionamento para ver como é que vai mudar o seu gráfico aí dentro dos insights no tráfego, tá? É bastante coisa para absorver, mas essa live é ouro. Tô feliz de ter entrado aqui hoje. Ai, que legal, Eduardo. Um beijão para você, viu? Fico feliz que você tenha feito sentido, cara. É importante isso, porque, sabe, Bernardo, quando eu comecei isso por uma necessidade própria, porque eu me sentia, por ter passado muito tempo dentro das vendas, entender qual que era a manha, eu me sentia traindo o meu leitor, assim, entendeu? Porque eu não estava mostrando o meu valor de verdade para ele. Então, eu senti essa necessidade de desenvolver um método onde realmente a gente conseguisse chegar lá e entregar algo de verdade, algo de valor que fosse transformar a experiência da compra, né? Para fortalecer os dois lados, exatamente como eu falei aqui, todo mundo vai sair ganhando, né? E você acaba com isso, respeitando seu leitor. E outra coisa bem interessante que você acaba... esse é um processo educativo, né? Nesse momento, é um processo pedagógico, e nesse momento em que ele aumenta a consciência, o nível de racionalidade dele em relação à compra, você também está educando, tem um outro efeito aí, né? Uma consequência, você está educando ele dentro do mercado do consumidor. Você eleva o nível dele de consciência e consegue produzir não só um leitor fiel, mas também consegue produzir um consumidor de outros produtos mais consciente, né? Esse é o objetivo. A pessoa entender que ela tem que conectar com o valor e com a pessoa é muito importante.
no caso, o que você recomendaria para um autor não fazer de jeito nenhum? De jeito nenhum. Acho que é importante a gente falar tanto do que é bom fazer, mas também é bom a gente dar uns alertas do que não fazer. Exatamente. Sabe que, Além de não mandar post em inbox, né? Deveria ser intuitivo isso, mas acontece, recebo muito, claro, inclusive. não Já bloqueei, subestime, inclusive, seguidor por causa disso. nunca subestime a inteligência do seu seguidor, né? Não coloque um post muito raso, né? Entregue conteúdo, seja substancial, né? Desafie, as pessoas gostam de ser desafiadas, desafie o seu leitor, desafie o seu seguidor, a pessoa que está ali entrando em contato com você. Isso gera o quê? Gera uma reação dele, né? Então, ele vai entrar e vai participar com você. Eu falo desafio no sentido assim, marca lá nos stories, faz uma parada, entendeu? Tem essa conexão. O pessoal foi lá e te marcou, você vai lá e reposta, né? Entendeu? Faz uma conversa ali com a pessoa, agradece que ela postou. Não faça o seguinte, gente. Não mande inbox. Não siga as pessoas em massa, tá? Não siga pessoas em massa. Tente entender primeiro quem é a sua persona. E no momento que você passou a seguir ela, já de imediato faça relacionamento. Tá? Para você entender se aquela pessoa vai ficar ali, como o Bernardo falou no início da live, para ficar olhando, ou ela vai participar, ela vai comprar o livro, o que que é. Você tem que identificar o que que é essa pessoa, qual a função dela ali, o que que ela tá, qual o tipo de conexão que ela tem com você. E vai fazer isso a partir do primeiro contato lá. O Bernardo disse, pô, tinha gente que nem respondia. Mas também, tudo bem, se não deixou de seguir, ficou lá curtindo conteúdos. Não comprou o livro, mas também não respondeu no inbox, né? Mas tudo bem, tá lá no perfil. É um dos 18 mil aí que ele falou. Entendeu? Mas aí você vai selecionar. E sempre acompanhe. Acompanhe os seus... Procure tirar prints com frequência do seu tráfego, né? Para acompanhar conforme cada movimentação, cada tática que você aplicar ali dentro do seu calendário editorial, procure acompanhar isso sempre. Fiz uma tática nova. Aí você vai pela ciência, né, gente? Então, vou botar um monte de variáveis diferentes aí, bota uma de cada vez. Não, mudei a fala aqui na hora da apresentação. Então, você vai acompanhar durante uma semana, pelo menos, o efeito daquilo. E assim vai indo, quando você for aplicando. E vai, claro, né? Cada persona é diferente uma da outra. Vai depender aí da persona, a tática que você vai empregar que vai ter maior efeito. Mas aí tem um monte de ferramentas legais que foram oferecidas aí. Acho que todo mundo, qualquer um que escreve tem capacidade de chegar ali e bater uma charla com alguém no direct e ser honesto, né? Ser sincero e realmente entregar, mostrar quem é, né? Entregar um valor para a pessoa que está ali do outro lado, esperando você fazer uma conexão. E no fim das contas, você falou, tem que testar, porque particularmente eu sei o que gera engajamento nos meus posts, eu sei o que meu público engaja pra caramba, eu percebo já. Então, e também tem um pouco da ferramenta que a gente usa, né? No caso do Instagram aqui, a plataforma também acaba influenciando bastante no que a gente oferece. Então, eu sei que quando eu boto hashtag de RPG, o Instagram vai distribuir bem meu post. Quando eu boto hashtag de Senhor dos Anéis, o público interage muito. Então, quando eu preciso dar um up no meu engajamento, quando eu sinto, postei aqui, dei uma flopada, eu já engatilho logo um RPG, um Senhor dos Anéis, que aí, né, isso me salva. Aí, o algoritmo tá aí, cara, e a gente dança com ele, a gente vai, né, Gente, tá surfando na onda. Claro, uma dica importantíssima planilhem. Pega uma planilha do Excel, você vai lá, abre a planilha e coloca as hashtags que você usa e vê quais são os resultados dos posts. Tudo isso tem que ser... Você faz curadoria antes, né? Para saber quais são os posts que estão tendo maior relevância. E depois vai planilhando, vai vendo quais são os resultados. E é isso. E tem que ser post que tem interesse, tem conexão com o seu público. Né? Como a gente falou no começo, né? Eu, quando fazia meus posts de Marvel, tinha muito engajamento. A galera adorava. Meu perfil era um perfil essencialmente de
curiosidade nerd, nada a ver com hoje em dia, né? E eu perdi muitos seguidores. Na verdade, assim, eu cresci muito e perdi muito também. Porque tinha muita galera, assim, que queria aquele conteúdo que eu tinha antigamente, não quer o de hoje em dia, tudo bem, tchau, vai com Deus, sem ressentimento, né? Não pagou nada pra mim, vida que segue, né? Ninguém perdeu nada. Mas eu sinto que hoje em dia, meus seguidores são muito mais qualificados do que eles eram. Então, eu não vou botar também, por exemplo, teve RPG, eu não vou ficar falando de mais de RPG, de mais, porque eu não sou Aí um tu escritor de esfria, RPG. sim, tu esfria E outra galera que tá então, para pegar, né? então, aí tem que pensar nisso, né? Como falar de RPG para quem não é RPGista? Porque, por exemplo, o Stranger Things tem lá, a garota jogando RPG, e quem não joga RPG é mais assistir Stranger Things de um bando de nerd. Big Bang Theory, eles têm muitos nerds que as pessoas não consomem, mas assistir o Big Bang Theory. Acho que ele tem um pouquinho disso também, né? Do que é nosso conteúdo e o que é eu no meio. Você estava ontem, você estava jogando. Foi Witcher que você jogou, né? Não é um perfil gamer, mas você jogando Witcher, você está sendo você mesma, tá se comunicando, tá. E as pessoas assistem porque elas gostam de você ali falando, né? Então tem que encontrar isso. E cada um encontrar a sua maneira de se comunicar. A Weila Miranda falou que coisa interessante. Falou: caramba, meu irmão, sou o maior fã da Jaque, no caso, com certeza. Manda oi para Zé Ducados. Quem é Zé Ducados? Oi, Zé Ducados! Beijão! Cadê meu E mano pra oi, Zé? Laila Falei. também, Laila Miranda. Waila, que se fala. É, Eu vou sair vai. daqui só para ficar com 5 participantes da live. Ela ameaçou no final, hein? Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, acho que era isso, né, meu povo? Minha gente. Ah, não Vamos daqui esqueça. para uma última pergunta. E aí, se brotar mais perguntas nos comentários, a gente responde. Se não, até a próxima live e a gente encerra. Pode ser? Pode. Jaque, qual é o maior conselho que você tem para fazer agora aos nossos editores? Novos autores, quer dizer, novos escritores, novos autores que terminarem de ouvir agora nosso bate-papo, que eles devem fazer assim que encerrar aqui nossa live, nosso podcast. Tem que fazer isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Exatamente. Peraí. Vai ter que virar a câmera. Não sei por onde começar? Seja você se perguntando o porquê. Então, seja você, construa junto, veja o outro. É isso que você tem que aprender. Você vai correr. Esses daqui, gente, esses meus post-its, eles têm já uma certa idade aqui. Peraí, deixa eu virar agora. Faz algum tempo que eles estão aqui. Por quê? Quando eu comecei a bolar a estratégia do meu perfil, esses são os meus valores. Vocês vão correr agora, vão pegar um papelzinho e vão se perguntar o que vocês estão fazendo com o perfil de vocês aí na internet. Por que vocês escrevem? Por que vocês querem vender o livro de vocês? É isso que vocês vão anotar no papel. Qual o valor que vocês estão entregando para as pessoas ali do outro lado? De que forma vocês estão transformando a vida delas? Entregando valores. O que vocês estão comunicando? E principalmente, que é o que mais dói, né, na pessoa na hora de vender, é o como você está comunicando. E isso faz toda a diferença. Não só para a pessoa que está vendendo ali é sensível, mas para aquela outra pessoa que também é sensível e está comprando, né? Então, cria-se uma relação completa. Faça essas perguntinhas, anotem isso. Se vocês tiverem dúvidas, podem vir falar comigo. Hoje, eu estou com dúvida disso, estou com dúvida daquilo, como é que eu faço? De boa, eu respondo ali, dou uma força, tranquilo. E não é um processo fácil a gente entender o porquê e fazer uma estratégia. Porque é um caminho bem longo, assim, né? Depende muito de meta, de objetivo e tal. Mas, a gente chega lá. E você só precisa começar por uma única coisa. Hoje, você vai sair daí, vai fazer isso que eu acabei de falar, pegar o papelzinho e anotar. Por quê, o quê, como, né? Vai botar os seus valores ali. E também vai lá no direct conversar com o pessoal. Porque rede social, amigo, é para ser social. É para você conversar com as pessoas, né? É para você socializar. Então, não perca
não perca esse grande valor, que é a ligação, é a conexão com o outro, né? Não deixar essa rede virar uma rede tóxica, né? Não deixar ficar poluído, porque é isso que acontece. Quando a pessoa só quer vender, 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 oferecer o produto, é isso que acontece, fica poluído, né? E eu acredito que seja isso. Vão lá, peguem papelzinho, pega canetinha, já que vocês estão empolgados, vai lá, escreve. Vai mudar muita coisa na cabecinha de vocês no momento que vocês só fizerem isso. Já vai ser uma grande coisa. É tipo enxergar o código da Matrix, que nem o Neo. A gente tem, né, essas tentativas e erros, a gente acerta na sorte, né, mas a sorte não vem todo dia. É importante isso, né? A gente começar a entender o que deu certo, não existe fórmula de bolo, né? Mas também, mas com certeza existe conhecimento, com certeza existe algum nível de compreensão, né? De despertar da consciência que ajuda a gente a chegar aos nossos caminhos, né? E a gente traçar, né? Essa compreensão, como traçar o próprio caminho, isso é importante, é isso que está ajudando tanta gente a fazer, que é algo assim, admirável assim, de coração. É o porquê tem aquela velha alegoria lá da Alice, né? Quando ela chega na encruzilhada, ela não sabe para que lugar ela vai e ela quer perguntar. E o gato pergunta para ela, né? Depende. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho vai servir, né? Então, antes de começar a fazer isso, gente, vocês procurem parar um pouquinho, respira fundo, faz sei lá, se vocês têm uma espiritualidade, alguma coisa aí, se concentra, faz foco e pensa, o que eu quero fazer, onde é que eu quero estar daqui a 4, 5 meses? Quero estar com o meu livro publicado, eu quero ter 10 mil seguidores, eu quero... tudo é meta, né? Faz um objetivo e aí você vai fazendo pequeninas metas para serem cumpridas nesse caminho. E vai fazendo devagarinho. E outra coisa importante é você planejar, né? Projetar isso lá no espaço e no tempo e planejar. E nunca, gente, deixar esse planejar ficar frio. Você planeja um pouquinho e faz uma coisinha. Você planeja um pouquinho e faz outra coisinha. Quando você vê, quando chegou lá na frente, você vai olhar para trás e vai dizer, pô, quanta coisa fiz, né? E isso já é um incentivo, vai indo assim aos pouquinhos. E quando você vê, vai chegar lá, no seu objetivo. Jaque, obrigado demais pelo papo. Foi, contas assim, acho que um dos bate-papos mais enriquecedores que eu já tive a honra de ter aqui no canal, aqui no perfil. Então, só tenho a agradecer pelo seu tempo, pela sua atenção, pelo seu carinho. Você tem um trabalho assim foda em todos os bons sentidos. Então, obrigado pela atenção, pelo tempo e obrigado pelo seu trabalho. E vamos continuar junto aqui, fortalecendo e unindo o mercado editorial. Fala aqui também o seu @, para todo mundo te seguir, todo mundo conhecer também esse trabalho. Certo. Meu @ é @Jaque Machado Escritora, tudo junto. Aqui no Instagram e no Facebook é @Jaque Machados. Machados. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço. Agradeço muito estar aqui. Foi muito legal esse momento. A galera fez uma troca boa. Fiquei feliz que fez sentido. Se eu sair daqui fazendo sentido para uma pessoa, vou sair imensamente grata. Bernardo, você é um queridão. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você. Outro dia já fiz um convite para ele, para ir lá no perfil, para a gente fazer uma live sobre a Era do Abismo. Que eu fiz muitas anotações no livro e eu vou fazer várias perguntas para Bernardo. Estou ao dispor, vai ser uma honra. Jaque, brigadão. E para quem acompanha a gente também, obrigado para quem está ouvindo, quem está participando. Vamos juntos unir e fortalecer o mercado editorial. Se você gostou, dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Se conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, compartilha também na rede social. E até a próxima live, próximo podcast, próximo post. E a gente se esbarra pelo multiverso.